Você coloca todo dezembro uma árvore no centro da sua casa, cheia de luzes, bolinhas, enfeites que passaram de geração em geração, e talvez nunca tenha parado para pensar que, em origem, aquele pinheiro foi uma espécie de Bíblia vertical. Pare um instante e imagine uma praça diante da igreja medieval, atores vestidos como Adão e Eva, uma árvore no meio do palco, maçãs penduradas e hóstias como quem escreve uma história nas folhas para aqueles que não sabiam ler. Esse é o segredo que pode mudar o seu olhar sobre a festividade. Sou alguém que gostou de estudar as tradições antes de celebrá-las, pastor, contador de histórias da fé, interessado em resgatar significados que foram perdidos em meio às luzes e ao comércio. Hoje, quero te levar numa viagem, não para provar que você está certo ou errado por ter uma árvore, mas para mostrar como essa tradição, que muitos chamam de simples decoração ou rotulam de pagã, tem raízes profundas na vida da igreja e no desejo antigo de ensinar o evangelho de modo visível à família reunida. Se você ficar comigo, no fim dessa viagem, será mais fácil transformar a montagem do pinheiro em um momento de catequese doméstica, em vez de apenas mais uma tarefa natalina. Antes de seguir, quero te perguntar uma coisa. Na sua casa, a troca de presentes acontece na noite de 24 para 25 ou você celebra mais perto do dia 6, com a lembrança dos Reis Magos? Escreve nos comentários. Essa diferença, além de curiosa, diz muito sobre como cada cultura vive o Natal. Voltemos no tempo. Imagine uma manhã fria de inverno, uma cidade pequena na Europa medieval. As pessoas se reúnem na praça em frente à igreja. Não são todas letradas. Para transmitir as histórias das Escrituras, a igreja medieval recorreu ao teatro litúrgico, peças que encenavam episódios bíblicos para que homens, mulheres e crianças reconhecessem o que leigos não podiam ler nos códices. Uma dessas peças mostrava o relato do jardim, a queda e a promessa de redenção. No centro do espetáculo, ergueu-se o que passou a ser chamado, segundo documentos e tradições medievais, de Paradisbaum, a árvore do paraíso. O Paradisbaum era um recurso visual poderoso. Pendiam-se sobre ela maçãs, às vezes doces, às vezes símbolos feitos de tecido ou cera. As maçãs lembravam a fruta proibida, a queda, o começo da nossa necessidade de salvação. Mas havia também outros elementos, figuras que representavam a liberdade restaurada, hóstias que lembravam o alimento que une o corpo da fé, e até pequenas imagens que funcionavam como sinais, porque naquela época a imagem era a catequese para quem não podia ler. Por que um abeto e não uma macieira? Porque em muitos lugares da Europa, no coração do inverno, maçãs frescas não se encontravam nas ruas. O abeto e outras coníferas, por serem verdes o ano todo, tornavam-se símbolos fáceis de usar, perenes, apontando para cima, lembrando uma criação que não se rende ao frio e à morte. A forma triangular do pinheiro, crescendo estreita para o céu, podia ser lida como um lembrete da direção para onde apontamos nossa esperança. Não era a adoração à árvore, era usar algo da criação como sinal para apontar além dela. Pense na força dessas imagens. Uma criança que vê maçãs vermelhas religa a história de Adão e Eva. Uma hóstia branca pendurada fala de purificação e do corpo do Cristo. Velas tremelando penduradas nos galhos anunciam aquela frase de Jesus: "Eu sou a luz do mundo", João 8,12, sem que alguém precise abrir um livro e explicar versículo por versículo. A linguagem visual fala direto ao coração. É preciso sublinhar, estamos falando de uma prática que, segundo fontes medievais e alguns historiadores, foi adotada como ferramenta pedagógica dentro de um contexto claramente cristão. Ao longo dos séculos, esses elementos mudaram de material e de forma. Onde antes havia frutas naturais, começaram a aparecer ornamentos de material mais durável, bolas, símbolos de papel, pequenos objetos que se seguravam melhor nas alturas. Há relatos de artesãos na pequena vila de Lauscha, na Alemanha do século XIX, que passaram a soprar vidro para criar esferas brilhantes que imitassem as maçãs. Segundo essas tradições regionais, a transformação de fruta fresca para bolas de vidro é também história de adaptação. Cenas rurais que se tornaram, com o tempo, peças de comércio e artesania, preservando a cor, a imagem e, em muitos lares, o significado. As luzes também acompanharam uma mudança tecnológica e simbólica. Antes da eletricidade, as famílias que podiam iluminar sua árvore corajosamente colocavam pequenas velas presas aos galhos.
Há uma tradição e registros que sugerem práticas populares de que Martim Lutero, no século XVI, valorizou a ideia de levar o culto para o lar. Relatos posteriores contam que ele teria incentivado a ideia de acender velas na árvore como lembrança da luz que veio ao mundo. Não estamos aqui para fazer um tratado luterano, mas para notar como a prática do culto doméstico passou a ganhar formas visíveis. O abeto decorado era, naquele contexto, um pequeno santuário doméstico que lembrava a família da história da salvação. Ao longo dos séculos, essa dimensão simbólica encontrou novas tecnologias. No final do século XIX, o sopro dos artesãos de Lauscha encontrou a demanda crescente da sociedade vitoriana. A família real inglesa, com a rainha Vitória e o príncipe Alberto, deu visibilidade a essa forma de decorar quando passaram a integrar a árvore ao ambiente doméstico da corte, uma imagem que circulou e ajudou a popularizar o costume numa Europa em transformação. Pouco depois, com o avanço da eletricidade, inventores e empreendedores começaram a experimentar lâmpadas que imitavam o brilho das velas, e alguém ligado à equipe de Edison, Edward Johnson, aparece nas histórias como um dos primeiros a instalar cordões de luzes elétricas para árvores, tirando o risco do fogo e ampliando o alcance do símbolo luminoso. Mas é importante dizer com clareza, parte dessa história é bem documentada. Outra parte é reconstrução, baseada em tradições e em registros fragmentários. Quando eu falo de Lutero, dos artesãos em Lauscha, da Rainha Vitória ou de Edward Johnson, enuncio trajetórias que vários historiadores ligam ao desenvolvimento da árvore moderna, sem, contudo, transformar tradições em fatos absolutos. Há debates, lacunas de documentação e é saudável reconhecê-los. Ainda assim, o que nos importa aqui é a direção desse movimento, desde um recurso pedagógico medieval até um objeto familiar carregado de sentido. E o simbolismo não para nas frutas e nas luzes. Cada enfeite carrega camadas. As bolas vermelhas, além de herdar a cor da maçã, evocam o contraste entre queda e redenção, vermelho que traz à mente o sangue, a lembrança daquilo que foi perdido e daquilo que foi dado por amor. As hóstias brancas, quando presentes como lembrança nas primeiras árvores do paraíso, fazem eco do pão que é repartido como alimento do corpo redimido. Há ornamentos que representam nozes, pequenas cápsulas de vida e surpresa, e papéis dourados que recordam tesouros e promessas. A estrela no topo não é mero enfeite. Para quem sabe olhar, remete à Epifania, a guia que conduziu os magos de longe. A posição mais alta da estrela, coroando a árvore, é um convite simbólico para coronar o Cristo no centro da festa. Terminamos de reunir esse leque simbólico e percebemos que, além da estética, há uma pedagogia integrada. Cada objeto é uma palavra visual de uma história maior. É aí que o gesto de decorar muda de plano, deixa de ser uma tarefa e pode se tornar um ato intencional de fé. Pense numa família que, ao pendurar a estrela, faz uma breve leitura sobre os magos. Ao colocar as bolas vermelhas, conta às crianças a narrativa da queda e a promessa de salvação. Ao acender as luzes, lembra a frase de João 8,12 e, por fim, distribui presentes como lembrança da graça dada, tal como a tradição de São Nicolau ensinou comunidades ao longo dos séculos a praticarem a generosidade. Essas pequenas ações, repetidas, não criam rituais mágicos, não transformam a árvore em objeto de adoração, mas moldam memórias e catequeses que passam de geração a geração. Ainda assim, há vozes que se levantam e apontam para um problema. Mas e Jeremias 10? Perguntam. Aquela passagem que descreve povos cortando árvores e entalhando imagens não denuncia uma prática idólatra? É uma objeção legítima e precisamos acolhê-la com seriedade. Jeremias, no seu contexto, denuncia ritos de idolatria ligados a imagens que são feitas e adoradas como deuses. A crítica é contra transformar uma obra de mãos humanas em divindade. Por outro lado, em Isaías 60 encontramos uma linguagem que usa a imagem das árvores e da natureza para falar da glória que vem ao povo de Deus, imagens de ornamento do santuário e de louvor. Há tensão entre textos que denunciam idolatria e textos que celebram a criação como veículo de adoração ao Criador. Esse ponto de tensão não é apenas acadêmico, é pastoral e prático. Muitas famílias, diante de críticas, abandonam a árvore por medo de sincretismo. Outras a preservam como herança cultural sem refletir sobre seus significados. A pergunta que nos inquieta é: como manter o equilíbrio entre o uso simbólico responsável e a tentação de transformar o símbolo em objeto de culto?
Antes de responder, e é aqui que a história nos oferece uma pista, observe o gesto das famílias medievais. A árvore foi usada como dispositivo pedagógico, não como altar. As peças teatrais tinham intenção formativa. Quando a tradição via a necessidade de ensinar as pessoas que não sabiam ler, inventou maneiras de tornar a mensagem acessível. Isso nos relembra que o ponto central nunca foi a árvore em si, mas a palavra que a árvore ajudava a contar. Agora imagine uma sala contemporânea. 2 filhos, uma mãe que segura uma caixa de enfeites, um pai plugando o cordão de luzes. Enquanto um dos filhos segura uma velha bola vermelha que pertencia à avó, o outro, de modo quase defensivo, pergunta: "Mas isso não é pagão? Não estaria errado a gente manter essa árvore?" A pergunta atravessa a sala como um vento frio. A mãe olha para a bola vermelha, lembra de uma história que ouviu na infância, e o pai, que estudou um pouco sobre tradições, abre a boca para explicar. É nesse ponto, nesse movimento íntimo entre memória afetiva e objeção consciente, que a árvore realmente se torna um espelho da fé de cada casa. Alguns historiadores e teólogos têm argumentado que a maioria dessas práticas evoluiu num contexto cristão, usada para ensinar e para reforçar a vida de fé no âmbito doméstico, e que, com o tempo, adaptações culturais e tecnológicas transformaram os materiais. Outros insistem que, por causa da associação com festas pagãs e ritos agrários antigos, há risco de sincretismo quando se perde o critério. Ambos trazem elementos verdadeiros. Há continuidade cristã e há linhas de sincretismo em algumas práticas. O que nos cabe como comunidade, como família, é discernir, com humildade, onde fica a linha que separa símbolo e culto. Daqui a pouco eu vou te mostrar como, em termos práticos, você pode transformar o simples ato de decorar em um momento de fé intencional, sem cair em rituais vazios nem em rejeição à crítica. Vou te mostrar gestos que você pode adotar já neste ano para que cada enfeite conte uma história e que cada luz seja uma pequena proclamação do Evangelho no lar. Também vamos olhar mais de perto a famosa objeção de Jeremias 10, frente à leitura de Isaías 60, porque entender os contextos desses textos vai nos ajudar a decidir como agir com sabedoria. Por enquanto, mantenha essa imagem, uma árvore no centro da sala, não como fim, mas como meio, uma verticalidade simbólica que aponta para algo maior. E não esqueça a pergunta que deixei para você comentar logo no começo. Como sua família marca a troca de presentes? Isso nos ajuda a ver como diferentes culturas cristãs movimentam símbolos de maneiras diversas. Enquanto você pensa nisso, eu te convido a lembrar de um detalhe que talvez passe despercebido: o cheiro das maçãs ou da resina do abeto, o som das velas quando acesas, o brilho enviesado das bolas de vidro ao receberem a luz. Esses detalhes sensoriais são portas para a memória, e a memória é um terreno onde a fé se planta. A próxima etapa dessa narrativa vai cruzar fronteiras. Vamos sair da praça medieval e acompanhar a transformação desses símbolos nas mãos de artesãos e nas salas de famílias ao redor do mundo. Vamos também escutar críticas e respostas e concluir com propostas práticas como celebrar com sentido. Por ora, mantenha o olhar aberto. A árvore pode ser um provérbio em forma de objeto, uma história que se conta com cores, luzes e gestos, se permitirmos que ela nos ensine, em vez de só nos adornar. Saia da praça medieval e acompanhe agora os pequenos ateliês, as mãos marcadas pelo sopro do vidro e o calor do fornalha. É aqui que a tradição continua sua viagem, mudando de rosto sem perder o fio de sentido. No século XIX, na vila de Lauscha, aos pés das colinas alemãs, artesãos começaram a soprar bolas de vidro que imitavam em brilho e redondeza as antigas maçãs penduradas. Segundo registros regionais e estudos sobre artesanato, foi um movimento de necessidade e inspiração. Necessidade porque frutas naturais murchavam e quebravam, e inspiração porque ninguém quis perder a cor e o simbolismo que a maçã carregava. Imagine as oficinas com cubas de barro, moldes e fios de metal. Pense nas mãos que, geração após geração, aprenderam a capturar o reflexo do fogo naquela esfera translúcida. Essas bolas, delicadas e brilhantes, carregaram a mesma carga simbólica das frutas. Vermelho que lembra queda e sangue, brilho que aponta para algo além do próprio ornamento. A história segue nas grandes casas e nos salões onde a corte observa e copia. Há imagens famosas de uma família real inglesa reunida em torno de uma árvore decorada. A rainha Vitória e o príncipe Alberto frequentemente aparecem nessa cena simbólica, que muitos historiadores citam como catalisador para espalhar o costume pela Grã-Bretanha, e por extensão para outras partes do mundo influenciadas pela cultura vitoriana. A imagem da família real diante do pinheiro deu ao costume visibilidade.
As revistas ilustradas reproduziram a cena, e com a expansão da imprensa, a prática saiu das aldeias e ganhou as salas de estar das cidades. A tecnologia também bateu à porta. As velas, que ardiam com risco de incêndio, foram pouco a pouco substituídas por lâmpadas, e no final do século XIX, inventores e profissionais ligados a laboratórios. Edward Johnson, associado a Thomas Edison em algumas narrativas, é lembrado como um dos pioneiros a adaptar iluminação elétrica para árvores, uma solução que permitiu que a luz, símbolo central, ficasse mais segura e acessível. Cada transformação técnica trouxe consigo um dilema espiritual. Perde-se o sentido original quando um símbolo muda de forma, ou o símbolo encontra novas maneiras de falar ao coração? A resposta, como tantas coisas na vida da fé, não é absoluta. A riqueza está em perceber que o que importa é a intenção e o lugar que damos a esses sinais. Uma bola de vidro pode ser mero enfeite para um ego consumista. Pode também ser instrumento de memória quando, ao pendurá-la, alguém conta a história, explica a cor e recorda a promessa redentora. O que distingue uma do outro é a prática consciente de transformar o gesto em ensino, e é aí que entra o papel do culto doméstico, do pequeno rito que não prende a graça a um objeto, mas usa o objeto para lembrar da graça. Nesse percurso histórico, não podemos deixar de mencionar São Nicolau e a evolução da prática de presentear. A figura do bispo generoso de Mira atravessou séculos e culturas, acumulando lendas e gestos. Histórias de doações feitas às escondidas, de socorro aos pobres, de cuidado com as crianças. Segundo tradições cristãs e pesquisas sobre folclore, aquela figura transformou-se em diversas versões locais e acabou deslocando a dádiva para a família doméstica no final de ano. Em algumas regiões, a entrega de presentes se concentrou no dia 6 de janeiro, na festa da Epifania, lembrando os presentes dos magos. Em outras, por influência cultural e comercial, a dádiva mudou para a noite de 24 para 25 de dezembro. Tudo isso é relevante. O tempo e a forma da troca dizem algo sobre a memória cristã de uma comunidade e sobre que história ela escolhe enfatizar naquele momento. Reitero com cuidado. Quando falo de São Nicolau ou de qualquer personagem histórico com contornos lendários, uso expressões como segundo a tradição ou há relatos que sugerem, porque nem todas as histórias são documentos modernos. Ainda assim, o padrão moral que essas tradições nos legaram, o da generosidade, casou bem com a pedagogia do Pinheiro, que em muitos lares passou a ser o suporte simbólico para lembrar da dádiva divina. Ao entrar mais fundo na questão textual, precisamos encarar o confronto que muitos trazem para a mesa, Jeremias 10. O profeta condena práticas de idolatria que envolviam cortar madeira, trabalhar a peça com ferramentas e depois orar ao objeto como se fosse senhora da vida. Lido no seu contexto literário e histórico, Jeremias não trava uma crítica contra todas as formas de uso da madeira, ou contra o simples corte de árvores em si. O alvo são ritos que transformavam o produto humano em representação divina e exigiam culto. Esse é o ponto que precisa ficar claro. A denúncia é contra a idolatria, não contra a madeira enquanto tal. Por outro lado, Isaías 60, em texto de tom profético de esperança, usa imagens da natureza e da ornamentação para falar da glória que envolverá o povo restaurado. Árvores e metais, ouro e pedras tornam-se metáforas do resplendor que virá. A dialética entre os textos aponta para uma conclusão pastoral simples. Símbolos e imagens podem servir tanto para redirecionar o coração para Deus, quanto para desviar. O critério não é o objeto em si, mas o fim a que o objeto serve. Se você pensar nisso como alguém que precisa decidir na prática, a pergunta essencial não é apenas usar ou não usar a árvore, mas com que intenção eu a uso. É uma mudança de perspectiva que remodela a ação. Não se trata de justificar qualquer costume como automaticamente cristão. Trata-se de afirmar que, sob a graça e com critério, objetos podem ser e têm sido usados pela Igreja para contar a história da salvação. Os Paradisbaum da Idade Média eram exatamente isso, recursos pedagógicos. Quando a tradição se esquece do propósito, o símbolo empobrece. Quando a tradição mantém o propósito, o símbolo abre portas para a fé e compreensão. Voltando ao ambiente da sua casa, pense numa montagem de árvore onde cada etapa carrega um significado contado em voz alta. Comece com a base. A árvore é colocada no centro não para que todos a adorem, mas para que ela aponte. Ela é vertical e convida a olhar para cima, para o horizonte da esperança.
As luzes, sejam velas antigas ou lâmpadas modernas, lembram a proclamação de Jesus: Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Ao acendê-las, não estamos invocando magia, estamos evocando memória. As bolas vermelhas são oportunidade para recordar a história da queda e do sangue redentor. As hóstias simbolizadas lembram a comunhão do corpo e do sangue. A estrela no topo evoca a Epifania, a notícia de que o Messias veio não apenas para um povo, mas para todas as nações. Cada presente junto à base da árvore murmura a palavra graça. Somos chamados a dar como fomos dados. É exatamente aí que quero ensinar algo prático e replicável, um gesto que você pode introduzir na sua família já neste ano, sem transformar aquilo em obrigação ritualística, mas como um modo de ensinar e de viver a fé. Chamo esse gesto de coroando o Cristo. Não é um cerimonial complexo, é um movimento curto, simbólico e fácil de reproduzir. Primeiro, reúna a família ao redor da árvore quando ela estiver prestes a ser finalizada. Escolha um versículo curto ou uma leitura de um parágrafo que resuma o mistério do Natal. Por exemplo, Lucas 2, 10, 11 em versão resumida. Hoje nasceu para vocês o Salvador, Cristo Senhor. Leia calmamente, de forma que as palavras possam ser ouvidas. Depois, peça que uma criança ou um adulto escolhido suba para colocar a estrela no topo enquanto os outros acendem as luzes. Pode ser luzes elétricas ou, se for seguro e tradicional na sua casa, pequenas velas em suportes apropriados. Ao colocar a estrela, diga em voz alta uma fórmula simples: coronamos o Cristo em nossa casa, ou que esta estrela nos lembre de que o Senhor veio para todos. Não há poder mágico na fórmula. O que importa é a intenção catequética e a lembrança de que o símbolo aponta para Cristo. Após isso, faça uma oração curta, pedindo graça para que a memória gerada pelas luzes e pelos ornamentos mantenha a família atenta à história que celebram. Além desse gesto, propõe outras práticas que ajudam a manter a árvore como instrumento de fé e não como fim em si mesma. Ao desempacotar cada ornamento antigo, conte sua origem. Esta bola pertenceu à avó. Ela lembrava a cor do pecado e da redenção. Este anjo foi feito por um tio que rezava antes de dormir. Esta pequena hóstia de pano representa o alimento que nos une. Transforme a montagem em um momento de narrativa, não em uma corrida contra o tempo. Peça às crianças que escolham um enfeite que represente algo pelo qual irão orar naquele ano. Anote essas intenções e no dia de Natal, relembre-as e agradeça por respostas ou progresso. Use as luzes como pretexto para ler João 8,12 de maneira simples e explicar que Cristo ilumina as nossas escolhas e nossas noites. E quando a discussão sobre pagão surgir, permita que ela exista na família como pergunta sincera. Investiguem juntos, leiam fontes, considerem as diferenças entre símbolos e ídolos. Isso gera pensamento crítico e fé madura. Há também medidas práticas mais concretas. Cuide para que a árvore não seja tratada como altar. Evite rituais que coloquem a árvore no centro de práticas devocionais exclusivas que deveriam acontecer na mesa de fé ou no culto comum. Não substitua a palavra por um objeto. Ao contrário, use a palavra como centro e o pinheiro como ferramenta. Se a sua tradição familiar valoriza o presépio, não haja como se presépio e árvore fossem mutuamente exclusivos. Ambos podem se complementar. O presépio lembra a encarnação em figuras e narrativas. A árvore lembra a verticalidade da esperança e a proposta pedagógica de lembrar a história cristã. Respeite as diferenças históricas e teológicas. Nordeste e Sul, católicos e protestantes, culturas diversas. Cada uma apropriou símbolos de maneira original. O sinal de sabedoria é acolher essa diversidade com truncos de história e corações plenos de graça. Voltando às objeções exegéticas, não podemos encerrar sem sublinhar uma nuance crucial. Jeremias condena a fazer de um pedaço de madeira uma divindade. Ele não condena a utilização da criação como símbolo para louvar ao Criador. Isaías, por sua vez, mostra que a criação pode apontar para a glória vindoura. Quando entendemos isso, a solução pastoral é simples e profunda. Use a árvore como ponte para a palavra, e não como substituta. Se a árvore nos ajuda a ensinar aos que não sabem ler,
Se ela permite que as memórias se fixem e que a narrativa da redenção seja contada de forma sensorial, então podemos, com discernimento, continuar essa prática, sempre prontos a corrigir e a desprender-nos de elementos que, na prática, favoreçam o culto a imagens. Talvez você esteja pensando agora, mas e a comercialização, o apelo ao consumo? Como evitar que a árvore vire vitrine de consumo e perca sua força catequética? Essa é uma pergunta justa e urgente. O antídoto não é proibir, mas orientar. Antes de comprar enfeites, pergunte: este objeto vai ajudar a contar a história? Passo a escolher algo feito por pequenos artesãos ou algo que remeta a uma lembrança familiar? Estabeleça limites claros no orçamento e no número de presentes. Transforme a decoração em oportunidade de doação. Que tal um enfeite a cada ano ser substituído por um gesto de caridade? Por exemplo, comprar comida para um fundo local, ou escolher um presente para uma criança necessitada. A escolha consciente do consumo pode tornar a árvore, ironicamente, um instrumento contra o consumismo. Cada enfeite que conta uma história, cada luz ligada com intenção, cada presente dado com propósito, vai erodindo o espetáculo vazio e reconstruindo o significado. No meio dessas práticas, não precisa haver perfeição. Lembre-se da família que imaginamos no início. A mãe com a caixa de enfeites, o pai tentando explicar, os filhos divididos. Não é preciso saber tudo. O que ajuda é começar. A fé doméstica cresce em pequenos gestos repetidos. Ao transformar a montagem da árvore em ocasião de leitura, oração, lembrança e generosidade, você muda, de fato, o olhar sobre a festividade. Aquilo que muitos veem apenas como decoração passa a ser novamente uma espécie de Bíblia vertical, um livro cujas páginas são bolas, luzes, estrelas e presentes, que abrem a narrativa do amor de Deus. Antes de encerrar, deixo-te com alguns exemplos concretos e fáceis de aplicar na sua casa, já neste ano. Escolha 3 ou 4 ornamentos que serão conteúdos, um para a queda e redenção, bola vermelha, outro para a comunhão, hóstia simbólica ou enfeite branco, outro para a luz, uma vela decorativa ou enfeite que reflita a luz, e a estrela no topo para a missão e a epifania. Ao pendurar cada um, conte uma frase curta que resuma aquele tema. Reserve 5 minutos após a montagem para orar em família, agradecendo pelo passado e pedindo graça para viver o presente. Transforme um dos presentes sobre a árvore em doação a alguém que precisa. E, se houver resistência dentro da família, transforme a curiosidade em oportunidade pedagógica. Leiam juntos sobre a história das tradições, com fontes que respeitem a complexidade histórica e religiosa. O segredo da árvore de Natal, portanto, não é um mistério místico escondido em galhos, é uma descoberta. A árvore pode ser um instrumento vivo de ensino e memória, quando usada com intenção. Mudará seu olhar sobre a festividade se você permitir que ela seja meio e não fim, se você resgatar histórias e as transformar em palavras simples, se ao colocar a estrela no topo, você fizer isso como um gesto de consagração e lembrança. Não prometo que isso corrigirá todas as tensões familiares, nem que fará com que todos concordem. Prometo, porém, que transforma o gesto em oportunidade de catequese, e isso já é muita coisa. Se esta mensagem tocou você, se abriu perguntas ou memórias, ou se sua família já tem práticas próprias que conectam a árvore ao Evangelho, escreva nos comentários como vocês celebram. A troca de presentes acontece na noite de 24 para 25 ou no dia 6 de janeiro. Compartilhe uma lembrança de enfeite que tenha significado na sua casa. Vamos aprender uns com os outros. E se você quiser continuar essa jornada, há muito mais para explorar. Inclusive a questão da data do nascimento de Jesus, que é tema complexo e interessante à parte. Tem um vídeo que aborda essas hipóteses e estudos históricos para quem quiser aprofundar. Antes de partir, um pedido simples. Curta e compartilhe esta mensagem com alguém que pode se beneficiar de uma nova maneira de olhar para as luzes e os enfeites da sua casa. Que este gesto de partilha multiplique, não só conhecimento, mas também a possibilidade de que cada lar celebre com sentido e alegria. Que ao montar a próxima árvore, você se lembre, não se trata apenas de pendurar objetos, trata-se de plantar memórias que falam da grande narrativa de Deus, uma narrativa que, quando contada em família, transforma corações e gera fé.